Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre comunicação estratégica com storytelling. E para conversar sobre esse tema comigo, trouxe uma pessoa especialíssima que sabe muito sobre o assunto e a gente vai conversar aqui de uma coisa que vocês já pedem bastante e aí eu acho que vocês vão gostar muito dessa conversa que a gente vai ter aqui. Dá uma olhadinha aqui no currículo, no mini currículo aqui da nossa convidada. Ela é formada em administração de empresas e possui especialização em marketing digital. Então vocês imaginam ali que marketing já mexe muito com storytelling. Ela possui experiência como estrategista criativa e coordenadora de projetos e operações na área de publicidade. E hoje ela é coordenadora de conteúdo da Dolives, que é uma agência estratégica de publicidade. Com vocês, Viviane Henrique. É um prazer estar aqui, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Não, obrigado por você ter vindo. Storytelling é um negócio realmente que o pessoal tem gostado bastante, né? Mudou muito a forma, principalmente você que trabalha com marketing, você já deve ter percebido isso. Agora, falando de uma forma um pouco mais popular, assim, todo mundo sabe contar história. E é impressionante que quando a gente começa a conversar com uma pessoa, se a gente começar com a frase assim, eu preciso te contar uma história, rapidamente você consegue a atenção da pessoa. Atenção, exatamente. Por que você acha que as pessoas gostam tanto de história assim? Olha, a história tem um envolvimento emocional, psicológico, cultural, então isso traz muito significado, né? Uhum. E desde os tempos antigos, né, somos acostumados a ouvir histórias. Então as histórias montam culturas, né? É verdade. Tudo hoje em dia é movido à história. É interessante isso, porque aqueles antropólogos, eles até falam que o pessoal se reunia nas fogueiras ali, né? Exatamente, para contar histórias, né? Exatamente. Tem a mitologia grega, tem os mitos, tem os contos, então a gente vem aí de muitas histórias contadas. Não, e a mitologia grega que você citou, tem a Ilíada lá, né? Eu acho que talvez ali eles tenham sido aquelas pessoas que começaram a desaflorar o negócio da história, né? Mas a gente não tem como negar que no mundo mais moderno aqui, eu acho que muito da questão de Hollywood, ele influencia nisso, né? Sim. E ali a gente vê que tem uma certa estrutura para você contar uma história, né? Hollywood faz isso muito bem, até porque ele tem 100 anos, Hollywood, eu acredito, né? Sim. Você acha que isso influenciou muito no que Hollywood influencia muito no que a gente vive hoje? Sim, com certeza, pelo modo de contar histórias, né? Pelo modo de elaborar a arte em si, né? Tem até um case que eu ouvi recentemente que é sobre a NASA, de como que a NASA vem contando a história de forma indireta e direta. Tem até o filme Marte, né? É bom esse filme. Exato, que vem aí trazendo um pouco da NASA nesse filme. Né? E realmente, eles poderiam contar várias histórias, né? Porque desde ali, qualquer lançamento que você vai pegar, ele é tão complexo assim, né? Que aí você vai conseguir contar lá todos os desafios que eles tiveram, né? Então, assim, quando a gente vai ver, eu acho que eu citei o caso de Hollywood, porque quando a gente percebe ali a formatação que eles fazem, você vê aquelas filas de pessoas, né, que estão presentes lá nos cinemas. O cinema já não é tanto assim, as pessoas não vão tanto mais assim, né? Ou vão também, eu já nem sei mais, né? Porque tem streaming agora, a gente nem sabe. Mas aquela história que vem ali criando o herói, o vilão, aquela coisa toda, eu acho que aquilo capta muito a atenção das pessoas. As pessoas querem saber como é que aquilo termina. Eu acho que é por aí, né? Inclusive a narrativa, né? Você precisa do começo, do meio e do fim, né? E aí a gente tem o exemplo também de Star Wars, Harry Potter, que inclusive Harry Potter usa a jornada do herói. Do herói, Exatamente. Harry Potter eu não conheço muito, assim, mas é impressionante como é que o pessoal gosta da saga, né? Da saga, né? Quanto? Você sabe? Não, de cabeça não sei. Porque é muito... Harry Potter, Star Wars tem umas centenas, né? Eu acho que Star Wars, se eu não me engano, é da década de 70, se eu não me engano. Mas realmente você vai vendo como é que eles exploram os personagens, assim, né? E cada hora consegue contar uma história, né? Você cativa, né?
É cativar a audiência Você mesmo. prende a audiência ali, porque você tem todo um storytelling para ser contado. Exatamente. Tem o personagem, tem um conflito, tem o bem e o mal, e tem toda uma estrutura por volta. E isso que é interessante, né? Porque às vezes as pessoas, assim, elas acham que o storytelling, na verdade, como a gente falou no início, todo mundo conta história. Beleza. Tem gente que é nato. Tem. Né? Tem pessoas que já têm essa inclinação natural aí de contar histórias. Mas o storytelling, ele pode ser aprendido, né? Justamente Sim. com a narrativa. Sim. Então, assim, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E esse termo narrativa, ultimamente o pessoal tem usado muito até de uma forma errada, né? Porque narrativa é realmente como você quer que as pessoas entendam que aquela história está se formando, né? Aí o pessoal hoje usa meio pro mal, assim, mas tudo na vida a gente pode também usar pro bem e pro mal, né? Então, você acha mesmo que o storytelling é possível de se aprender? Você entende dessa forma? Sim. São aplicando as técnicas corretas, Exatamente, né? Inclusive da jornada do herói que eu falei, você faz um estudo de tudo. Você precisa também de personagens, você precisa de um problema, você precisa, no final, dar uma solução para esse problema. Então, tem toda uma estrutura a ser estudada para você poder aplicar o storytelling. Essas questões de criar o personagem, assim, tem aqueles personagens que a gente vê na ficção, né, como a gente falou em Hollywood ali, mas também quando a gente vai falar no mundo real, vamos dizer assim, trazendo um pouco mais para os negócios, as pessoas começaram a perceber, eu acredito, aí você que é da área de marketing, você pode me dizer se é isso mesmo, eu acho que mudou muito a forma como as pessoas consomem os produtos. Exato. Não é? Então, assim, eu acho que antes era aquela divulgação, aquela publicidade de cima para baixo, e aí você jogava o produto, a pessoa ia lá na prateleira e comprava. Hoje eu acho que você precisa de algo mais, né? As pessoas têm uma oferta enorme que ela pode escolher, e aí você precisa, de fato, pensar ali como você vai falar o que foi a construção daquele produto. Eu acho que a história, o storytelling se aplica muito nesse sentido. Eu acho que é por aí, não é? Eu acredito muito de impactar no emocional, né? De Aham. você trabalhar a empatia. Eu acredito muito nessa parte do storytelling, né? Tanto que a gente tem cases que, conforme a gente estava no pré aqui conversando, super marcam, né? Esse ramo do mercado e tudo mais. Sim. A gente até comentou aqui da Boca Rosa, né? Sim, da Bianca. Normalmente, normalmente marcas, cantores que vão lançar algumas coisas, eu não sei se você percebe que eles fazem tipo um apagão nas redes sociais. Nunca percebi. Tem gente que lança app, né? Como é que eu posso dizer? Produtos, né, em geral. Produtos em geral, mas falando mais artisticamente, lançam um app, lançam uma música. E tudo mais, e eles fazem tudo um pré, né? Já vi artista aí que já arquivou todos os posts e foi dando spoilers e foi contando uma história, entendeu? Não tinha percebido isso. Não tinha percebido isso. Tem artistas que fazem isso justamente para dar o significado de todo aquele trabalho que tem sido feito. Entendi. Aí ele apaga tudo, aí ele começa a contar como se fosse do zero mesmo. Exatamente. Como se fosse assim, ele tá lançando um novo disco, aí ele começa falando exatamente tudo que foi para construir o disco, aí para chegar lá no final e lançar. Primeiro ele cria curiosidade, né? O que tá acontecendo? O que aconteceu aqui? E aí ele vai dando pequenos spoilers e criando essa narrativa. Ah, entendi. Legal. Eu vi essa questão recentemente, agora você falando eu tô me tocando. Era a questão do Itaú. Quando a Madonna veio pro show, aí falaram assim, o Itaú tirou todas as publicações, aí começou a contar a história. Aí faz sentido, eles estavam mudando a questão da marca, do branding deles. Exato. Também. A Madonna era um representante disso, né, o símbolo daquilo, e aí eles foram contando essa história. Interessante. Agora você me atentou para isso. Não, e um elemento que você falou aí é a curiosidade, né?
É a Foi que nem aquele curiosidade. começo que eu falei, eu vou te contar uma história. Exato. Aí você começa, a curiosidade é um gatilho importante também para É. você começar a contar a história, né? É o que motiva Que o a você começo... querer saber o que vai acontecer. Aí, nessa curiosidade, o que você acha que, nos elementos da curiosidade, o que você acha mais que cativa as pessoas, assim? Suspense, drama, o que você acha ali? Suspense e a solução do problema. Você já saber ali que a pessoa pode... ela Trazer algo novo, né? Entendi. E também sabendo alguma coisa que você já sabe que a pessoa faz também, né? Uhum. Então, se a gente for fazer aquela analogia ali com o herói ali, né? Uma empresa, ela, teoricamente, as pessoas já sabem o que ela faz. Sim. Então, quando você cria um suspense, você sabe como é que ela vai conduzir aquele negócio, você só não sabe a solução, né? Então pode ser um lançamento. Acho que vocês lá no marketing devem trabalhar muito isso, né? Bastante, bastante. A gente cria muito a solução do problema do cliente, né? Hoje em dia a gente trabalha com clientes aí de shopping centers. Então eu costumo dizer que a gente tem 2 clientes, né? A gente tem o cliente shopping e a gente tem o cliente do shopping. E aí a gente tem que comunicar para esse cliente final, né? Que é dar também o senso de necessidade, de solução. A gente tem aqui tudo que você procura e tudo mais. Entendi. E aí a gente monta uma estrutura para isso. Aí nesse caso vocês acabam fazendo como se fosse 2 histórias? Não. Só uma a história história para o cliente final. Que conecta os dois, não é? Exatamente. De no como final. que o shopping se comunica com o cliente. Entendi. E aí tem muito a ver com a experiência também, jornada, né? Exato, né? Vocês quando montam, vocês pensam nisso? Sim. Até porque shopping é experiência, né? Você passa ali toda... Shopping é diversão, é cultura, é lazer, né? E aí você precisa passar essa mensagem com clareza, entendeu? E você acha que nessa questão porque o shopping também, a gente falou da questão da venda do produto, mas o shopping ele mudou também ao longo do tempo, né? Você falou agora que é questão mais de experiência. Vocês que trabalham com shopping, que eu sei há um certo tempo, vocês sentiram a necessidade de ter que começar a contar uma outra história para as pessoas sobre o que são os shoppings? Sim, com certeza. Nós temos clientes que mostram basicamente como funciona o shopping center e contam histórias, né? Ainda mais agora a campanha de paz, a gente teve cliente aí contando toda essa... Eu tenho um problema que eu preciso sanar, que é comprar um presente para o meu pai, e aí como que eu vou fazer isso? E aí o shopping vem contando a história, né? Você tem esse problema e nós temos a solução. Então a gente cria assim. E o legal é que o shopping ele te dá uma variedade de soluções, né? Exato. Então o público é muito variado, né? E quando é assim, você acha que torna mais desafiador, assim, ou não? Facilita? Quando o público é muito amplo, assim? Olha, é desafiador, mas a gente também a gente traça um perfil de público, a gente consegue saber qual comunicação ele tem mais ali a ver com o público que tá nas redes sociais. Entendi. Então, na verdade, aí a gente já está falando que a história, para ela funcionar, ela tem que também ser falada para as pessoas certas, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente... Tanto acho que no tom da história, de como a gente conta, né? Quanto também para quem a gente está contando, né? Exato. Então, eu acredito que cada campanha, né, que vocês fazem, ela deve ter um tom, não é isso? Exato, porque aí depende do meu objetivo. Sim. Algumas podem ir mais para diversão, comédia, suspense, Exato. Eu acredito, né? Quando a gente quer falar de lazer, a gente já fala de um jeito. Quando a gente quer falar de um lançamento de marca, a gente já fala de outro, né? Conta ali a história do que está chegando, atiça a curiosidade. E aí tem depois o lançamento. E aí vocês conseguem fazer exatamente isso também que a gente tinha comentado aqui, de começar a coisa mais lá atrás, né? E aí contando essa história, né? Sim. Inclusive a gente tem um cliente que a gente está fazendo exatamente isso, né? Tem marcas chegando
E aí a gente começa a contar a história desde antes dela ser inaugurada, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, a assim, loja em si no shopping. Isso, exatamente. Então a gente já vai trazendo spoiler, a gente já atiça legal. a curiosidade. E aí o cliente que ele já tem aquela necessidade, por exemplo, eu queria tanto isso no shopping. Então aí a gente vai criando toda uma narrativa. Entendi. E passa por esse, no processo do shopping, eu acredito que o próprio shopping sente a necessidade, né, do cliente ali, e aí ele começa a trabalhar, acredito, buscar, né, dar espaço para aquele tipo de loja entrar ali, né? Sim. E aí vocês têm que captar não só a história da loja em si, mas a história da necessidade do cliente Inteira aquela loja. Exato. Entendi. E aí vocês fazem o cliente participar bastante, assim, vocês tentam atiçar ele com alguma coisa? Bastante. A gente trabalha. É uma coisa que engaja muito nas redes sociais, hoje são posts interativos, né? Reels, formatos de Reels e tudo mais. E o Reels, ele é um formato que a gente pode trabalhar melhor ainda o storytelling, né? Que você vai fazendo em pedaços? Exatamente. Dele, né? Entendi. E o próprio Story também, o Reels, o Story, a gente está falando aqui do Instagram, mas só para o pessoal ter mais familiaridade também, né? O Reels e o Stories, eles te permitem bem contar essa história, né? Sim. Que às vezes as pessoas que fazem os Reels e os Stories de uma forma um pouco isolada, né? Mas é bom você ir cortando, vamos dizer assim, e aí talvez a pessoa não esteja entendendo no início, mas no final ela vai entender, né? Você monta todo um planejamento. Entendi. Então, assim, o que acontece nas redes sociais? Storytelling é história, telling é a forma que eu conto. Então, eu tenho uma história e como que eu vou contar essa história? Então, aí a gente faz todo um planejamento para poder ver como que vai sair, como que vai ser para o cliente final. E, graças a Deus, funciona, dá tudo certo. E quando vocês roteirizam, né, essa história, vocês usam mesmo alguma coisa real ou às vezes vocês até usam elementos fictícios, assim, vocês chegam sempre voltado para a realidade ou vocês usam analogias, assim, com algumas coisas, ou varia? Varia, mas é sempre mais voltado para a realidade. Entendi. Para a necessidade do cliente mesmo. Que é aquela necessidade ali real mesmo que ele está sentindo. Exatamente. Entendi. E em shopping isso... eu imagino que deve ter uma série de necessidades, porque são lojas muito variadas, né? Sim. E aí, quando vocês fazem essas campanhas, vocês também fazem para as lojas, assim, ou para o shopping como um todo? Para as lojas também, né? Até porque as lojas fazem parte do shopping. Então, aí eu preciso montar toda uma estratégia para contar sobre as lojas, para contar... mostrar, às vezes, para o cliente do que ele precisa, que às vezes também ele não sabe e tudo mais... E fazer toda essa estratégia. Entendi. Aí, quando você falou ali de que você escolhe a história e depois como você vai contar, aquele tom ali que você conta, ele vai variar de alguma forma em termos de os elementos visuais que você está utilizando? Porque tem alguns elementos visuais mesmo que eu tô falando, né? Cores, alguma coisa assim. Por exemplo, no Dia dos Pais, são cores mais conservadoras, assim, nesse sentido. Dia das Crianças são outras cores. Exato. Vocês também pensam nisso quando vocês estão fazendo o storytelling? Sim, quando a gente faz o storytelling... No caso aqui, eu vou fugir um pouquinho do assunto do storytelling para explicar um pouco como funciona, por exemplo, criação de campanhas. Certo. Né? A gente precisa entender o público que a gente quer atingir. Então, se eu tenho uma campanha de pais, eu tenho que mostrar que é uma campanha para os pais, mas eu tenho que atingir quem? Filhos, mães, esposas, né? Para que eles se interessem, para gerar aquela compra, aquela venda e tudo mais. E quando eu tenho campanha de crianças, de férias, tudo, eu tenho que comunicar, não é com as crianças, né? Mas eu não posso perder essa identidade infantil. Mas eu tenho que me comunicar com as mães, com os pais. Então tem todo um trabalho por trás disso. Entendi. Então, na verdade, às vezes a gente vai contar uma história, mas... a gente acha que é para um público,
mas na verdade não é exatamente aquele público. Pode ser um público que é lateral a ele ali, né? Que ele tá rondando, na verdade, porque realmente a criança ela não compra nada. Quem vai comprar é a mãe, a avó. Ela É não por tá aí, ali na né? rede social vendo a programação do shopping que vai ter nas férias ou no Dia das Crianças, né? Então, a gente comunica mais para os pais. Entendi, entendi. E aí a linguagem é totalmente diferente, né? Mas a gente usa uma linguagem mais um pouco mais infantil, porque normalmente programação e tudo mais ela é voltada para o público infantil. Entendi. Mas a gente consegue comunicar bem. Entendi. Porque isso vale também, a gente olhando aqui para um outro caso, na instituições de ensino é assim também, principalmente quando você tá, aquela turma que está entrando na faculdade, né? Então, ali você não está necessariamente comunicando para o aluno. Você está comunicando para o pai dele que vai falar, ô, meu filho, minha filha, tá na hora de você entrar na faculdade. Exatamente. E aí você falando de estudo também me lembrou que um dos cases de storytelling, assim, que eu gosto bastante é a educação, né? Os professores, eles contam histórias. E aí eles precisam também ter essa noção de storytelling. Sim, sim. Né? Essa narrativa. E na aula em si, né? Isso é uma coisa que abre muita coisa, assim, pra gente falar, né? Porque o costume... O storytelling eu acho que é uma ferramenta antiga, como a gente falou, mas ela é moderna ao mesmo tempo. Porque eu acho que nunca as pessoas pensaram que poderia utilizar o storytelling profissionalmente, né, para o seu trabalho. Então, o professor no passado, por exemplo, ele chegava ali, expunha a aula dele, ficava falando o tempo todo e as pessoas prestando atenção mais ou menos também, né? Não engajavam, né? Exatamente. Hoje ele precisa conhecer uma estrutura mesmo para ele cativar a audiência das pessoas, porque senão ela fica ali, ó, celular o tempo todo e não... Né? Como é que você vai chamar a atenção dessas pessoas? Eu acho que é por aí que você está falando, né? É você trazer esse conflito, porque você acaba chamando a atenção e aí você vai dando depois a explicação e a solução. E aí o storytelling, ele também pode ser trabalhado de outras formas. O telling, ele pode ser trabalhado em PPT, em vídeos. Sim. Então, isso torna tudo uma aula mais dinâmica, né, para os estudantes. Não necessariamente precisa ser naquele formato de storyboard ali, né? Não. Você pode fazer uma apresentação em PPT e aquilo ser um formato de história, né? Porque você, por trás daquela apresentação, você vai estar narrando ali, você vai estar falando também. O PPT, ele é mais visual, então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Porque você tem como contar uma história de uma forma visual. Que é o que a gente traz também lá no início, que você falou de Hollywood e tudo mais. Você acha que a visualização das coisas, assim, é um elemento também fundamental, assim, do storytelling, para não ficar um efeito meio que de rádio, assim, né? Acho que isso ajuda bastante também, né? Com certeza, com certeza. Por mais que o storytelling ele mexa com a nossa imaginação, né? A gente cria já, a gente tenta visualizar, a gente precisa também, às vezes, visualizar de fato para entender. Interessante isso. Você falou uma outra coisa aqui que corrobora também pro outro lado, né? Exato. Porque, às vezes, a gente colocar a imagem, ela... Claro, tá ilustrando o que você tá falando. Mas se você ler um livro, você ficar ouvindo alguma coisa, querendo ou não, você cria na sua mente. Os personagens na sua mente. Exatamente, a imaginação, assim, né? Exatamente. Isso é uma técnica fundamental ali também do storytelling, né? Você desenvolver a imaginação das pessoas, né? E aí você pode fazer de vários jeitos, né? Totalmente. Entendi. E aí, em questão de exemplos aí de fora dos negócios, assim, vamos começar por aí, que você pode citar, assim, de sucesso de storytelling, você tem algum, assim, que você se lembra? Tem a saga do Harry Potter, como eu falei, né? Ela é cativante, ela durou anos, então, assim, é um pouco fora dos negócios, mas nem tanto, né? Então, eu gosto muito desse exemplo. Tem a história do Steve Jobs, Sim. Né? Que ele ele tem toda uma história por trás, né? De quando que ele começou, como que ele começou, os desafios que ele enfrentou e a mensagem que ele passa depois, né, da Apple já solidificada. Então, ele conta essa história. Tem também
a questão da psicologia, né? Como eu já falei aqui anteriormente, que é você trabalhar o storytelling da sua vida, dessas formas. Esse pessoal que está fazendo palestra, principalmente, eu acho que isso abriu um mundo, essa parte psicológica que você falou, né? De falar a história da vida. Eu acho que esse pessoal aí que está palestrando faz muito isso, né? Você vê que a maioria começa com um problema, né? Eu tinha uma coisa para solucionar e busquei tal coisa para chegar no caminho, e aí tive conflitos, e aí cheguei na conclusão. Normalmente trabalha dessa forma, né? As palestras acabam sendo sempre Exatamente. com essa estrutura, né? É isso que eu tô falando aí, galera. Tem uma estrutura para se fazer um storytelling, né? Que basicamente ali é a preparação, né? Onde acredito ali que ele vai apresentar os personagens, aquela coisa toda. Aí vem o conflito que esse personagem sofre, né? Enfrenta. E aí depois ele vai para resolução. Nesse conflito tem que chegar um clímax ali, né? Que toda a história tem algum clímax, que é a hora que você acha que a coisa não vai acontecer. Não vai dar certo. Né? E aí vem a solução e a conclusão. Exatamente, que é um aprendizado no caso. Exato. Né? Tem que sempre ter um aprendizado ali no final. Aí é uma boa pergunta. O aprendizado, tudo bem que são storytellings distintos, né? Mas tem um aprendizado ali no produto também? É possível? É difícil. Quando você consegue, lá no final, na conclusão, a solução é o produto. Mas será que eu consigo gerar um aprendizado quando eu vendo um produto? É mais complicado isso. É mais complicado. Mas em alguns casos, sim. Em alguns casos você consegue. Dependendo do produto, Dependendo do produto, você consegue trazer a inclusão, a empatia, esse ensinamento, não só a venda do produto. E é sempre uma coisa, um pouco esse final aí intangível, né? Que a gente sempre se acostumou a resultado. Não, o produto tem que dar um resultado financeiro. Exato, tem que vender. Exatamente. Mas hoje em dia a gente está vendo aí a mudança, né? E a importância do storytelling. E aí não precisa necessariamente chegar lá no final e falar assim, tá bom, eu vendi o produto, contei a história, vendi o produto, qual o resultado financeiro? Não, pode ser o que você falou, né? Empatia, alguma coisa assim, algum sentimento que eu gerei na pessoa, né? Exato, tem marcas hoje em dia que elas trabalham para venda, mas elas trabalham também com propósitos. Propósitos sociais, com propósitos reais. Então, ela não só se importa com a venda, mas sim em passar uma mensagem. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Entendi. Você tinha falado ali um dos exemplos, o caso do Steve Jobs, né? Realmente ele é um grande contador de história. O que eu acho interessante do caso da Apple e do Steve Jobs é que ele, além dele conseguir engajar muito as pessoas, ele também sempre utilizou uma técnica do herói contra o vilão, não é isso? Então, o herói lá no passado, lá no começo da Apple, era a Microsoft. Depois que o iPhone foi lançado, o herói era ele, né? E o vilão era o Android. Então, você acha que essa coisa do herói e do vilão, ela bate bem para quando a gente vai contar uma história? Super bate. A gente tem aí histórias de filmes e livros que também contam dessa forma. Super combina. É uma coisa que atiça mesmo as pessoas, né? Elas começam a torcer pelo herói. Peraí, tipo assim, peraí. O que tá acontecendo aqui? O herói é esse daqui já tá pegando no pé desse, tem todo esse envolvimento. E você acaba, querendo ou não, criando o conflito em si entre eles. E que aí engaja. Que Desculpa é o que engaja. Não, fica à vontade. Mas é o que engaja na história. Entendi. Mas o vilão, aí que eu queria pegar o ponto. O vilão nem sempre ele é um personagem. Você pode criar esse personagem também, né? Pode, mas ele pode ser uma situação. Sim, uma situação. Isso que eu queria falar. Então, por exemplo, para uma empresa, a minha situação pode ser um problema no mercado, né? O meu produto ficou defasado, obsoleto. Isso pode ser um vilão para uma empresa, né? Exatamente. E isso em outros casos ali, você tinha falado no shopping, vocês conseguem transformar isso em algum vilão assim, ou vocês vão mais pro lado da necessidade? A gente vai mais pro lado da necessidade. Que pode ser um vilão também. Que pode ser um vilão. Sim, exatamente. Às vezes a pessoa não está conseguindo fazer
sei lá, fazer uma compra, né? Ela tem uma experiência de compra ruim, ou ela precisa de algum produto específico, aí vocês trabalham mais nisso aí, né? Exato. E aí, pode falar. Desculpa. É mais na questão da necessidade, que foi o que eu falei anteriormente. Precisa de algo e a gente mostra esse leque aí do que o shopping oferece. Você acha hoje que o fato de ter muita oferta também, né? Porque, querendo ou não, a gente tem oferta no físico, no digital. O shopping é um pool de ofertas, né? Você acha que por ter essa oferta é isso que foi uma das coisas que fez com que as pessoas se interessassem mais pela construção do produto, pela história dos produtos, do que era antes, que era meio que selecionar o produto e acabou? Era uma transação mais fria, assim? Isso não só no mundo do shopping, né? É no mercado em geral. Mas sim, contar histórias, contar essa versão, porque hoje em dia não é só você ir na prateleira e comprar o produto. Né? As pessoas querem saber a história do produto, as pessoas querem saber a história da marca, o propósito da marca. As pessoas não se importam mais só em comprar, né? É agregar valor. O que ela defende, né? Se tem alguma causa que ela defende, assim, né? Exatamente. Tem alguns casos ali que eu gosto muito de citar o caso da Nike também. A Nike sempre conseguiu fazer essa coisa de defender alguma causa, né? Exato. Né? Porque ela trabalha tanto com profissionais quanto com pessoas, atletas amadores, né? Não tão profissionais, mas ele traz essa união para todos. E o engraçado é que o atleta amador, ele tem algumas coisas ali que, bem, eu queria ser esse profissional, talvez, né? Então você mexe com alguma coisa dele que faz com que a história faça muito sentido para ele, né? Exatamente. Então acho que no final, assim, a gente acaba vendo que para contar uma história boa, a gente precisa entender o que está lá no âmago das pessoas, né? Entender mesmo ali o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Eu acho que é por aí, né? Que tem muito a ver com a empatia que você tinha falado, né? Eu acho que é muito sobre você se ver também, né? Dentro dessa história. Você que está contando a história, no caso. Exatamente. Entendi. E é difícil isso, hein? É. Você conseguir tentar se transportar para o mundo do cliente ali é difícil, né? É fazer o cliente se identificar com aquela história. Sim, sim. Como se ele fosse o personagem da história, né? O personagem principal, né? Exatamente. O personagem principal. E aí tem algumas técnicas até, ferramentas fora do storytelling que ajudam, o mapa de empatia também, né? Ali você pergunta quais são as necessidades, as dores, o que ele ouve, o que ele sente. É por aí, né? É meio sensorial o negócio também, né? Você trabalha com esse emocional. Você tenta ver o que ele está sentindo mesmo, né? O que ele está ouvindo, o que está em volta dele, né? Exato. Eu acho que é isso aí. E aí, pegando esses exemplos aí dos negócios, né? Agora indo mais para a área de marketing ali, o que o marketing digital, você acha, influenciou no crescimento do storytelling? Porque eu acho que o marketing digital, ele mudou o marketing de fato. É tudo marketing, mas eu acho que ele mudou o marketing de fato. Você acha que ele foi um dos impulsionadores para essa questão do storytelling começar a pegar? Com certeza. Você não tem como fazer marketing só sendo marketing do mesmo jeito por anos, né? Se renova, você inova. E aí, com storytelling, você acaba inovando mesmo. E para isso você precisa usar várias peças distintas, né? Como você tinha falado antes, né? Sim. Quais são as peças normalmente aí que vocês usam para conseguir desenvolver essa imaginação, né? Aguçar essa imaginação nas pessoas? Peças que eu digo assim, se a gente falou de Reels, de Stories, né? Sim. A gente trabalha mais com... Eu começo, né? Quando eu vou montar uma estratégia de conteúdo, de um lançamento, eu começo mais com essa história do spoiler, né? De mostrar que está vindo algo que você precisa, talvez, né? Nem todo mundo precisa de algo, mas mostrar que está vindo essa novidade e você contar a história por trás dela. Entendi. E aí, quando você vai usar essas técnicas aí,
Você, quando percebe a necessidade e o público que você vai falar, você acha que o instrumento que eu digo assim, se é por Reels, se é por Story, você acha que isso muda dependendo do público? Sim. O meio Sim. que você usa? Sim. Pro digital ali, você acha que é um público de qual tipo, assim, pela sua experiência aí? Em relação a gênero Também. Olha, a gente atinge mais mulheres, né? Entre aí 20, 30 anos e tudo mais. Então a gente tem que se comunicar com esse público. O público de vocês do shopping é mais de mulheres, no caso. Mãe, família. Ah, entendi. E provavelmente são elas que compram mais ali, seja pro marido, né, pro filho. A gente tem existe até a brincadeira, né, de maridos que ficam esperando na porta da loja enquanto a mulher vai fazer compra. Tem essas brincadeiras aí que a gente vê na internet. Entendi. E aí, quando eu pergunto isso, dessa questão de qual é o instrumento que você vai utilizar, muito por aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né? Pode ser uma apresentação, então quando a gente está falando no meio empresarial, né? Se estiver fazendo uma apresentação executiva, eu acredito que aí seriam outros instrumentos, como o PPT ou alguma coisa mais descrita. Vocês costumam trabalhar com alguma coisa, até na consultoria que vocês fazem assim para os clientes de vocês, quando precisa de alguma coisa mais corporativa, assim, vocês conseguem fazer essa migração mais rápida, assim? Sim, porque a gente tem que trabalhar com o propósito da empresa, né? A gente tem que entender qual que é o propósito da empresa, como ele quer comunicar, para quem que ele quer comunicar. Então, a gente faz todo esse trabalho. O propósito, então, ele acaba encabeçando um pouco o que você vai contar de história, né? Exato. Entendi. E aí, como é que vocês fazem essa captura do propósito? Vocês conversam? Como é que é a técnica ali de vocês? Tem todo um briefing, né? Um brainstorm. A gente procura entender o cliente para poder saber, de fato, como que a gente vai comunicar esse propósito. Entendi. Então, vocês começam ali conversando com o cliente, só para eu entender o processo de vocês. Sim. Vocês começam ali conversando com o cliente, né? Isso. Aí depois, como é que vocês fazem? Só para eu entender assim o processo. A gente conversa com o cliente, recebe briefing, aí faz todo um movimento de brainstorm, né, com a equipe, desenvolve algo, por exemplo, comunicação, né? A gente tem identidades visuais em shoppings, né? Eu preciso comunicar o propósito da empresa também. Qual que é a mensagem que o shopping passa? Então, eu tenho toda uma reunião para a gente entender a mensagem que o shopping quer passar, visualmente, tanto quanto textual, entender a linguagem que ele quer, como que ele quer se comunicar. Então, tem todo um processo para a gente poder trabalhar em cima disso também, porque não é só trabalhar com o cliente final, né? A gente tem que trabalhar atendendo a linguagem do shopping, como que o shopping se comporta para se comunicar com o cliente. Entendi. Então, na verdade, e aí é uma linguagem meio não falada, né? Ela é mais mostrada. Entendi. Então, tem esses elementos visuais, assim, também, que são importantes na hora de fazer um storytelling, não é isso? Exatamente. Entendi. Isso é o que a gente acaba não percebendo muito, né? Porque quando a gente fala de storytelling, inevitavelmente a gente fala de História. escrita. Exato. Né? Que aí tem o pessoal que faz copywriting, essas coisas assim, né? Mas realmente essa questão que você falou de mostrar os elementos visuais, né? Ele meio que tá falando de alguma coisa mais interna, que às vezes as pessoas não conseguem nem explicar, né? O cliente, no caso, consegue explicar, mas ele consegue entender que aquilo ali, aquele lugar, aquele ambiente, ele tá influenciando em alguma coisa nele que ele não sabe o que é. Exato, seria isso, né? Exatamente. Isso é como funcionam as vendas em si, né? Não somente em shopping center. Entendi. E aí, quando você fala desses elementos visuais, assim, você está falando mais de branding, né? Exato. A gente Fala um pouquinho sobre isso. A gente busca elementos que comuniquem, né?
Por exemplo, um shopping, ele tem um logotipo, ele já tem a logomarca dele, ele já tem, às vezes, a mensagem que ele quer passar. Mas, muitas vezes, quando a gente está no processo de brainstorm para criar, né, o key visual, a identidade visual do cliente, a gente precisa entender melhor sobre essa mensagem. Então, a gente cria uma frase de impacto, uma frase que pode se desdobrar para a comunicação do cliente, né? Por exemplo, Se você quiser citar um caso, pode citar, sem problema. tô tentando lembrar aqui de um caso. Meu Deus. Que é um slogan que você está falando. É um slogan, entendi. exatamente. E aí você desdobra. Por exemplo, seu lugar de conexão, seu lugar de lazer. Tô dando os exemplos Sim. mais imaginários. Então, aí você tem seu lugar perfeito para a família, seu lugar perfeito para compras. Tem todo esse pensamento, essa frase de assinatura, digamos assim, Entendi. quando a gente cria uma identidade. Entendi. Aí você pega dessa frase e desdobra para a história em si, para os elementos visuais, funciona assim, então. Exatamente. E os elementos visuais que a gente utiliza numa identidade visual são elementos do próprio shopping, né? A gente tem que criar essa conexão. Entendi. Para que o cliente, quando ele veja, ele identifique. A gente está falando desse shopping. Eu sei que esse shopping está se comunicando comigo. Entendi. Entendeu? Então, uma comunicação estratégica, assim, falando... Foi bom você falar dessa questão do shopping, porque aqui o público nosso tem muito essa questão de ser empresário também, né? Consultores, gestores, enfim. Você acha que uma das primeiras coisas que, depois de entender a necessidade do cliente, seria buscar essa frase que resuma o que ela quer passar? Porque essa frase seria uma ilustração, assim, do propósito dela. Seria isso? Mais ou menos isso. É basicamente isso. Pode até cortar, porque é isso. Entendi. Então, aí, a partir dali, o que a gente quer é transformar, então, numa mensagem cativante. Exato. Rápida. Seria isso, né? Que passa o significado. Passa o significado. Exato. É difícil fazer essa parte, hein? O Tem slogan, todo um processo criativo. Que deve demandar muita criatividade mesmo. Demanda. Aí, a partir dali, a gente vai quebrando, né? Como é que eu vou contar a primeira parte da história? Vocês fazem assim também, em partes a história, assim? Sim. No caso do shopping, Em né? campanhas institucionais, sim. A gente precisa primeiro contar a história. Vou dar um exemplo aqui de shoppings que fazem aniversário. Por exemplo, em datas de 10 anos, 15 anos. Você precisa trabalhar de forma institucional. Você precisa também contar para o cliente a história do shopping. Da importância que o shopping tem na vida do cliente e o cliente na vida do shopping. Então, Entendi. Você tem todo esse storytelling. Você monta exatamente esse storytelling. Você cria a identidade visual, mas você trabalha por partes. E aí, com o visual e o textual. E às vezes tem alguns casos que a própria empresa, né, ela precisa resgatar alguma coisa, né? E isso aí você tem que começar a contar a história lá de trás. Eu acho que isso acaba funcionando também em alguns casos, né? Sim, fugindo um pouco do ramo de shopping center, eu acho que a empresa ela precisa trazer os valores, né? Sim. Para poder comunicar com propósito tudo isso. Aí foi bom você comentar essa questão dos valores, porque aí o pessoal começa a entender aqui que a coisa não é solta, né? Não. Você não pode sair contando uma história ou ter até um propósito que ele seja totalmente desvinculado uma coisa da outra, não é isso? Então você comentou, eu posso pegar os valores da empresa, então eu tenho aqui uma estratégia que já foi definida lá atrás. Mas em algum momento você pode conversar com um cliente ali e ver que aquelas coisas não estão batendo uma coisa com a outra. Ele está querendo transmitir uma mensagem, mas na verdade os valores que ele tem, eles estão falando uma coisa completamente diferente. Então acaba que para você construir o storytelling, entender toda essa necessidade, você acaba tendo que fazer com que a empresa faça uma outra reflexão mais estratégica sobre até os seus próprios valores. Exatamente. Falando de empresa, para se comunicar com os funcionários, para trazer essa mensagem, para trazer essa conexão, a empresa também precisa trabalhar o storytelling. E aí, às vezes, não fazem isso, né? Eles vão de forma direta. Os valores da empresa são esses, eles não trazem
o funcionário para dentro da história, do que tipo, você é necessário para que a gente consiga fazer com isso acontecer. Então, você precisa criar toda essa narrativa para você também explicar como a empresa funciona. Não é só simplesmente falar, olha, o nosso compromisso é isso, 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 nossos valores são esses, esses. Cadê a conexão? Não existe. Exatamente. E é o que a gente mais vê, né, Viviane? Exato. A gente vê as pessoas chegando dentro das empresas, às vezes elas nem sabem quais são os valores da empresa, mas está lá na parede. E aí a empresa não consegue contar aquilo, porque às vezes ela escreveu aqueles valores só para constar ali. Então, quando a gente fala de contar história, né, usar o storytelling para que as pessoas, a empresa consiga se conectar aos seus funcionários, ela teoricamente tem que buscar a partir dos seus valores e a partir dali contar a história. Porque aí, muito provavelmente, ela vai ter aquele sentimento que a gente tanto fala no popular de vestir mais a camisa da empresa. Né? Exato. Porque muito se fala sobre vestir a camisa da empresa, mas às vezes você nem sabe o que você está vestindo ali. Porque não foi explicado, não foi incentivado, você não sabe o propósito real da empresa. E isso acontece bastante. Eu acho que é uma das dificuldades que as empresas têm de passar isso não só para o funcionário, mas também para as outras pessoas. Até porque o primeiro vendedor, a primeira venda, né, que a empresa faz é para o seu próprio funcionário. Né? Exatamente. É ele que vai depois replicar isso para outros clientes. Para clientes, para consumidores finais. Ele precisa entender. E isso é uma coisa que a Apple fazia muito bem. Sim. Ela criou ali todas as pessoas que trabalham na Apple, assim, já tem estudos que mostram isso, literatura. As pessoas que trabalham na Apple, elas são apaixonadas por aquilo ali. Então, é óbvio que ela vai vender melhor a empresa do que em outros casos que a pessoa ali só tem um emprego, vamos dizer assim. Só tá ali para vender. Exatamente. Então, quando ela começa a criar essa paixão do funcionário pela marca, pela empresa, aí a coisa muda de figura, porque ela vende com prazer. Você não precisa nem ficar dando comissão para a pessoa, porque ela vai vender por prazer. Porque tem um propósito. Exatamente. Tem esse propósito. Então, não é fácil a gente conseguir... É lógico que a empresa precisa fazer toda uma grande reflexão, mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa fazer, cada vez mais, não ver o funcionário mais como um número, um recurso, mas sim como uma força de venda, mesmo que ele não seja do setor de venda. Não só um fazedor, né? Exatamente. Vocês pegam muitos casos assim de vocês enxergarem isso e não necessariamente vocês terem que fazer, mas vocês falarem, olha, é bom vocês refletirem sobre isso aqui. Vocês trabalham com algumas coisas assim? É bem alinhado, assim, a comunicação, o entendimento do que precisa ser feito, como ser feito com os nossos clientes. Isso é bem alinhado. Eles também entendem bem essa parte de comunicação. Entendi. Mas em alguns casos, assim, pode ser que você precise fazer, ou seja, o storytelling, o próprio marketing, assim, ele demanda que seja feita uma coisa maior. Sim. Sim, né? Que a comunicação hoje querendo ou não, um dos fatores essenciais, né? Para a gente conseguir fazer com que a mensagem em si, né? Porque a gente recebe a demanda. E aí, como é que a gente vai executar essa demanda? Aí fica sobre a responsabilidade da agência de como vai comunicar. De conseguir entender Entender o que o cliente quer e comunicar para o cliente final. E isso tudo tem um processo que não chega a ser uma linha tênue. Ela vai... Tem essa dinâmica. Uhum. E acontece alguns casos com vocês de vocês entenderem que a mensagem é de um jeito e o cliente não consegue se enxergar naquele jeito que vocês criaram? Sim. São diversos tipos de pessoas, né? Nem todo mundo se conecta da mesma forma. Entendi. Aí vocês acabam fazendo um ajuste ali para conseguir achar a história correta ali, do jeito, no formato certo, para a pessoa, para fazer sentido também para o cliente, né? O cliente de vocês, né? No caso, para a empresa e para o consumidor final, né? Na verdade, certeza. É uma junção das coisas, né? Exato. Entendi. Com certeza. A gente entende a necessidade. Por exemplo, uma forma de
de como foi aplicada a campanha, teve um resultado positivo, mas eu ainda não comuniquei com todo mundo que eu quero me comunicar. Então, aí a gente pensa em outras estratégias que vão comunicar sem perder a essência da campanha. Entendi. Então, na verdade, o storytelling também, bom a gente pontuar isso aqui, que você pode aplicar todas as técnicas, a história ficar ótima, mas você tem que ter uma estratégia para comunicar isso também. Com certeza. Porque Com dependendo certeza. se você escolher o canal errado, o público a gente já tinha falado, né? Sim. O meio errado, a história tá ótima, mas o canal não foi o adequado. Não funcionou. Aí não funciona também, né? Não funciona. A Isso. gente precisa entender, por exemplo, falando de redes sociais e do ramo de shopping center, o que o cliente mais consome? É post? É estático? É carrossel? É reels? É stories? E aí a gente trabalha em cima disso. Entendi. Entendeu? Então, realmente, não, porque pode ficar parecendo também para muita gente que começa a se desenvolver nessa área de storytelling, né? Pode ficar parecendo assim, cara, eu vou ser um bom escritor, né? Saber fazer o storytelling, mas eu não vou precisar de mais nada. E não é verdade. Você precisa saber também, como a gente tinha falado no início, a necessidade do cliente, saber em qual canal que eu vou utilizar isso e saber qual é o objetivo final, qual é a mensagem que eu quero deixar no final, assim, o que eu quero gerar de imaginação para as pessoas. Então não é somente saber escrever uma boa história ou saber contar uma boa história. Tem outras coisas que eu preciso fazer também para o storytelling funcionar bem. Acho que é isso, né? Exato. E não só em termos de venda, né? A gente fala aí de mensagem para o Dia dos Pais, que foi o que aconteceu recentemente. Então, assim, é contar o storytelling. Normalmente a gente faz mais para stories também, não só... Eu tenho um resultado mensal ali para postar sobre sustentabilidade. Não vou simplesmente pegar um layout com números e colocar ali. Eu preciso explicar o porquê que o shopping ele tem essa iniciativa, por que ele pensa nisso e quais foram os resultados obtidos e tudo mais. Então, não é só você chegar e só mostrar. O cliente não vai entender. O cliente vai falar... Da onde surgiu isso? Por que isso? Entendeu? Ou seja, na verdade, então, o que a gente está percebendo aqui é que para a comunicação ser mais eficaz, tem que ter contexto. Tem que ter contexto. As pessoas precisam saber por que aquela comunicação está sendo feita. Exato. Não é só jogar a comunicação. Isso a gente trabalha bastante em carrossel também. Então, em stories, sequência de stories... Reels aí a gente está mais no interativo, na dinâmica, mas também tem toda uma roteirização por trás disso. Entendi. E isso é uma coisa que precisa ficar bem clara aqui pro pessoal, né? Porque às vezes a gente acha que quando a gente precisa fazer uma comunicação, ela precisa ser meio que empurrada, né? Então você comunicou, meio que eu me livrei do problema. Me comuniquei. Você mandou alguma coisa? Mandei, me comuniquei. Qual é a informação? Você mandou aquela informação X? Tá lá. Você colocou aonde? Botei no e-mail, no story, aonde for. Mas se você não explicou exatamente o que era aquela comunicação, qual era o objetivo maior dela, ela pode até chegar para as pessoas. Mas como é que eu vou absorver aquilo? Como é que eu processo aquilo? É a mesma coisa que você falou. Me deu um número de sustentabilidade. E aí? O que isso... Por aí, né? O que isso impacta a minha vida? Não entendi. Aí as pessoas ficam assim. Só que não, tem uma história por trás disso. Você precisa mostrar esses valores. Então, assim, o storytelling acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais. É uma questão de comunicação, de forma de comunicação de fato, né? Exato. E a gente vê aí diariamente, mas muita gente não consegue conectar. Isso é um storytelling. Mas a gente faz, como eu falei, faz parte do dia a dia, faz parte da nossa cultura contar histórias. Hoje talvez a gente esteja dando só um nome para uma coisa que ele ficou mais famoso assim, mas dá um nome para a gente se comunicar melhor. Exato. Na verdade. Seria o equivalente assim, a gente tá conversando aqui e falar assim, Viviane, vem aqui fazer um TalkCast, mas espera aí. O que é esse TalkCast, o que a gente está falando, sobre o que a gente vai falar, tem um contexto também, né? O storytelling, ele vem, assim, para aprimorar, acredito eu. Para aprimorar o que a gente já faz há muitos anos,
E comunicação é uma coisa que todo mundo vai precisar fazer, seja tendo tecnologia mais avançada ou menos avançada, vai precisar fazer, né? Porque agora a gente está indo para essas questões de inteligência artificial, né? Então as coisas estão ficando muito mais automatizadas, mas ao mesmo tempo cria até um paradoxo, né? Porque ela precisa ficar automatizada, porém humanizada ao mesmo tempo. Então o storytelling eu acho que é uma técnica que ela consegue pegar todas as ferramentas de automatização que são robotizadas, né? E humanizar mais um pouco essa comunicação. Porque senão, se não tivesse fator humano na comunicação, eu acho que também as coisas vão ficar muito frias, né? E em termos de produtos, vendas, de mensagens que você quer passar, acho que de tudo, né? Olha, eu falo por mim, eu faço uso de inteligência artificial em alguns casos, mas se você pega aquilo e só joga, é notório. Eu consigo identificar quando uma pessoa usa a inteligência artificial, porque você não traz a humanização, você não traz o jeito de falar, como é que você vai se comunicar. É muito padrão, digamos assim. Você consegue perceber que é robô, né? E claro, se eu pegar aqui e falar para você, Viviane, escreve sobre isso que eu vou escrever também. O seu jeito de escrever, a escolha das palavras, a entonação, mesmo que seja escrito, vai ser diferente do meu. Isso é a parte humana, né? Exatamente. E eles estão tentando até fazer com que a inteligência artificial entenda isso, né? Mas é difícil, né? É difícil. É muito difícil. Então, a gente pode dizer aqui que o storytelling ele é um elemento fundamental para humanizar a comunicação. Total. Né? Seja em qual canal, principalmente digital, que a gente está utilizando. Né? Exato. Entendi. Viviane, acho que aqui a gente passou rápido até. Passou rápido. Storytelling realmente é uma coisa muito, muito gostosa de se falar, né? A gente ficaria aqui muito mais tempo falando. Então, eu acho que aí o pessoal gostou bastante aí do que a gente falou aqui. Quer deixar algum recado, algum contato? Como é que o pessoal pode te achar na rede social e tudo mais? Olha, eu agradeço. Realmente passou rápido. Eu ficaria aqui conversando realmente sobre estratégias de como eu aplico isso no meu dia a dia, porque aqui a gente fala de storytelling no modo geral, mas como eu tenho a especialização, né, trabalho com shopping center e varejo, a gente ficaria aqui por um longo período. No mais, eu gostaria de falar que hoje em dia eu sou a coordenadora de conteúdo da Do Lives, né? Quem quiser entrar em contato com a agência, tudo certinho. Vou deixar aí o contato no link da descrição, galera. Vocês vão poder aí acessar a página no Instagram da Dolibs, né? Eu falei Dolibs no início, mas é Dolibs. Peço perdão a Douglas aí, que vai ser o próximo convidado, né? Aí ele vai me perdoar. Vai sim. E aí eu vou deixar o contato para vocês aí. É uma agência de publicidade, faz um trabalho ótimo aí, principalmente em shoppings, né? Isso. Então vocês vão gostar bastante aí. Viviane, obrigado aí pela sua participação, você ter ajudado aí a gente nesse tema que o pessoal gosta muito de falar, né? Porque é uma coisa muito natural. Sim. Acredito que seja por isso até que o pessoal gosta bastante de falar, tá bom? Bem, galera, eu quero deixar um recado final aqui para vocês, que tudo isso que a gente falou, vocês podem encontrar de forma mais aprofundada num curso que a gente tem chamado Segredos para utilizar o Storytelling como ferramenta estratégica. E ali vocês vão poder ver muita coisa que a gente falou aqui e que podem ser aplicadas na prática. Lembrando que se vocês utilizarem o cupom chamado PAPO20, vocês vão ter 20% de desconto se for o primeiro curso de vocês. E ainda tem mais. Se vocês fizerem a assinatura única, que hoje nossos cursos são todos assim, vocês pagam apenas uma vez e têm acesso vitalício ao conteúdo. Não precisa ficar pagando mensalidade, tá bom? Então agradeço mais uma vez aí toda a comunicação aí que a gente fez aqui. Agradeço ao público. Obrigado e até a próxima.